com 72% da população vacinável já tendo recebido a vacina, né, imunizada, Várzea Grande segue assim com números muito otimistas em relação à vacinação e também com novas estratégias de planejamento lá na cidade, que tem se tornado aí um case de sucesso em relação à organização da vacinação. E é sobre isso e outros assuntos que a gente vai falar agora com o secretário de Saúde do município, Gonçalo de Barros, que está aqui. Boa tarde, secretário. Seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, eu que agradeço e satisfação estar de volta aqui no programa. Secretário, como eu já disse, há um novo planejamento, é isso, da vacinação em Várzea Grande. Lembrando que foram desativados o Fiotão e o Ministério do Jardim dos Estados. No entanto, agora vocês desejam ampliar a vacinação. Como que vai acontecer isso, apesar do fechamento desses dois polos que eram referência aí? Então, o planejamento, desde o início da campanha, ele já previa. Nós chegamos aqui, no oficial, o último registro, 72%, já com a segunda dose. Mas hoje nós estamos a 80%, atingimos com a segunda dose. Então, e aí, com esses números, foi possível, já dentro dessa estruturação, nova estruturação, colocar isso. Nós vamos gradativamente inserindo isso, esse novo sistema, nas unidades, para que possamos entrar o ano de 2022, fatalmente isso aí certamente será inserido no calendário anual de vacinação, e para isso já ganhar um ar de naturalidade e também de absoluto controle por parte da gestão. Secretário, tendo em vista a iminência aí, né, dessa nova variante, que já é uma realidade, a Ômicron, muitas autoridades, a população também está preocupada, mas há índices de que a letalidade dessa variante é bem mais baixa, né, do que a gente tem visto, a Delta, que ainda é dominante no mundo. Em relação a isso, como está a aplicação da dose de reforço? Porque tudo indica que as vacinas elas têm eficácia contra essa variante também, né? Apesar de ainda muitas empresas aí, as próprias idealizadoras das vacinas, ainda estarem promovendo estudos e há ainda uma possível estratégia para a criação de uma vacina contra essa variante também, né? Exatamente. Essa campanha, ela está pautada, e não poderia ser diferente, naquilo que a ciência está determinando, está nos guiando. Não se sabe exatamente qual é a eficácia da vacina com essa variante ainda. A que parece, é o que tudo indica, ela tem uma eficácia normal e tal. Essa variante, o que nós precisamos neste momento é exatamente da certeza de que nós estamos seguros com a nossa vacinação, com a nossa cobertura vacinal. E enquanto isso não tiver 100% garantido pela ciência, e essa situação de decidir isso, tem que ser exatamente as autoridades competentes. Olha, a cobertura vacinal até agora, ela tem total eficácia contra essa variante. Aí nós podemos ficar um pouco mais tranquilos. Sim. Secretário, e em relação à Várzea Grande, né, quando a gente fala sobre os eventos, né, porque em Cuiabá a gente viu que foi dispensado o uso da máscara, por exemplo, né? Aí logo depois veio o anúncio da variante, o que tem levado autoridades a repensarem isso. Como está a organização para festas de fim de ano, carnaval no município? Ainda ontem tivemos a reunião do Comitê Gestor de Enfrentamento à Covid, o qual faço parte como membro, e ali foi discutido com a Câmara de Vereadores, com a entidade de presidente do CDL, com os segmentos da cidade. E ali foi um embate e a certeza de que a cautela precisa ainda continuar. Mas tudo isso sempre ouvindo a nossa equipe técnica, os nossos infectologistas, ouvindo aquilo que a ciência vai nos apresentando de segurança ou não em relação a essa nova variante, até mesmo a pandemia como um todo. Nós temos uma sensação de controle da pandemia, mas ela não acabou. E as medidas de biossegurança, certamente elas não serão dispensadas nesse final de ano aqui pela gestão. E algum caminhamento em os eventos privados
serão limitados com a capacidade de lotação, e aí a gente vai decidindo isso à medida em que a equipe técnica, os infectologistas e principalmente aquilo que o Ministério da Saúde, no sentido de ciência, for nos determinado. Mas há uma decisão final sobre festas públicas de fim de ano e carnaval também, ou ainda não, no município? Festa pública de final de ano, há uma tendência, e isso é pacífico dessa reunião de ontem, Sim. que não vá, o momento de hoje, se fosse hoje, não teria mínima condições para isso. Certo, secretário. E em relação a uma passageira varzegrandense que veio da África há poucos dias, né, que na mídia a gente viu algumas questões dizendo que ela poderia estar infectada com a nova variante, tendo em vista a origem, né, que ela estava na África do Sul, se não me engano. Ela foi testada positiva, ela foi monitorada? Informa pra gente a situação dessa pessoa, até porque ela circulou em alguns lugares públicos e levou algumas pessoas a ficarem preocupadas. Não, realmente, essa paciente, digamos assim, ela veio da África do Sul, ela tem 2 filhos que estavam com a mãe aqui na Várzea Grande, no bairro Primavera. Estou falando no bairro porque é importante que a população tenha as informações todas corretas. E ali, quando ela desembarcou, ela foi identificada pela Anvisa, que é quem detém autoridade e competência para atuar dentro dos aeroportos. A Anvisa notificou o Estado, que nos notificou. Imediatamente começamos o monitoramento e acompanhando até a residência dela. Mas ela apresentou o cartão de vacina com 2 doses, ela apresentou o teste negativo efetuado quando embarcou, testou negativo quando aqui desembarcou, e já fizemos novos testes, ela segue ali monitorada, em quarentena, até complementar os 14 dias. É o protocolo nacional para pessoas que vêm da África do Sul e alguns outros países, e a gente segue com esse protocolo, monitorando, mas até esse momento, ela não tem qualquer sintoma e não apresenta mínimo indício do que está com o vírus. Secretário, mudando um pouco de assunto, mas falando ainda de saúde, é claro, o Hospital Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande foi credenciado, né, como instituição apta para residência médica, para realizar residência médica. E isso, pouquíssimos municípios, né, no Brasil, cerca de 5%, que possuem esse credenciamento. Qual a importância dessa novidade aí para a saúde, para o atendimento à população de Várzea Grande? Passo muito importante, um avanço considerável. Nós estamos realmente bastante satisfeitos, muito felizes com essa realidade, mesmo na pandemia, com a criação da maternidade, em que a gente reestruturou o pronto-socorro e criando ali a ala de trauma, a ala clínica e desenvolvendo alguns projetos, foi possível com que fosse aprovado o credenciamento já realizado. Esse projeto foi montado em 2018 e a vistoria aconteceu agora no final de novembro. A segunda vistoria, a primeira foi em 2019, não deu. Agora aqui, graças a Deus, com esse tudo, a gente foi aprovado no plenário em Brasília, na Comissão Nacional de Residência Médica. Isso é um passo importantíssimo e isso é importante para o Estado todo, porque nós lembramos que o nosso Hospital Pronto-Socorro é porta aberta e atendemos ali 45% a 50% do público atendido ali, não é da Várzea Grande. Uhum. Ela vem da Baixada, como de outros municípios, até mesmo de Rondônia, estado vizinho aqui. Então vai aprimorar muito o atendimento, né? Tendo residência médica ali, os médicos não precisarão muitas vezes deixar, né, a cidade, poderão aqui mesmo se tornar residentes e aí melhorar o atendimento de modo geral. Secretário, muito obrigada pela sua participação e informações prestadas ao público aqui no Jornal do Meio Dia. Boa tarde. Eu que agradeço.